Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa quarta aula aqui da semana do ICMS nas operações logísticas. É um prazer tê-los aqui novamente para a gente falar mais um pouco sobre o ICMS, e a aula de hoje é falando sobre documentários fiscais. A gente vai dar algumas dicas para vocês, para que vocês possam evitar notificações, fiscalizações, pagamento indevido do tributo, como por desconhecer a legislação aí do seu estado a nível nacional. Então, eu queria interagir com você um pouco aqui, saber um pouco como está acontecendo aí essa questão da semana do ICMS, o que você está achando. Então, deixa seu comentário aqui. Eu queria te fazer uma pergunta: qual é a sua maior dificuldade com esse tributo aí na sua operação? Da onde você sente o maior gargalo quando se trata de discernir uma operação ou a falta de conhecimento do ICMS? Você tem dificuldade na sua operação? Você tem dificuldade com a contabilidade, com a parte fiscal, com os gestores? Comenta aqui, porque é interessante aqui o seu comentário. É importante esse feedback para a gente. Então vou dar esse espaço para você aqui enquanto os alunos aí vão ingressando aí na aula aí, na turma. É importante você que já entrou, diga de onde você é, o seu perfil, qual é a sua empresa e diga qual é a sua dificuldade com relação ao ICMS. Sua dúvida também, se quiser ser tratada no particular, a gente está disponibilizando aí o nosso WhatsApp aí. Pode colocar sua dúvida no WhatsApp aqui, que a nossa equipe interna vai responder aí, vai sanar todas as suas dúvidas para vocês. E você que está entrando aqui hoje na quarta aula da semana do ICMS, ainda não se inscreveu e não teve acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, tá aqui na descrição desse vídeo aqui, o link de inscrição para que você possa entrar no grupo de WhatsApp exclusivo, onde a gente está liberando os conteúdos aos alunos aqui. E vamos liberar também todo o conteúdo da semana para você. Então acesse aí esse link, faça sua inscrição para você ter acesso a esse grupo aí exclusivo, onde nós vamos colocar conteúdos aí de modo a auxiliar você na tomada de decisão e evitar diminuição dos seus erros e riscos aí. Na aula anterior a gente falou sobre os créditos de ICMS. Nós liberamos para você uma nota técnica aqui do nosso escritório quando acontece o crédito de ICMS na parte operacional. Então, se você desejar ter acesso à nota técnica, basta você entrar no grupo lá. Então, falamos um pouco sobre essa questão da isenção, de como ela ocorre, quais são as suas características. É importante a gente demanar sobre esse assunto. E hoje a gente vai para a nossa aula falando só sobre documentários fiscais. Eu quero falar algumas coisas bem didáticas e práticas que acontecem e alguns erros de processo de fiscalização que aconteceram com os nossos clientes, que levaram os nossos clientes a pagarem multas elevadas. Inclusive, eu vou iniciar falando sobre um pouco da aula anterior sobre o crédito de ICMS e como ele deve ser registrado à medida que você tem a opção pelo crédito presumido ou você tem a opção pelo débito e crédito, que é através das notas de combustíveis, pneus, etc., de acordo com a legislação de cada estado. Então a gente vai dar uma pincelada aqui sobre quais as documentações pertinentes à atividade no transporte rodoviário e no processo de logística. E a gente vai iniciar essa questão do documentário falando sobre algo que a gente acaba não desconhecendo, principalmente aos analistas de logística, que às vezes não têm um conhecimento fiscal e não sabem que existe alguns documentos na contabilidade. Vamos lá para o nosso slide aqui. A gente vai falar do primeiro documento fiscal, que ele pode ser tanto eletrônico quanto físico. É o que nós chamamos aqui o livro de ocorrência, os contadores, a quem está iniciando a parte fiscal da sua empresa, quem está entrando nesse mercado aí de conhecimento, é um livro que a gente comprava na papelaria, um livro de capa preta, e é o livro de ocorrência da ICMS. Aqui tem um ponto de observação, falar aqui de modo prático de como a gente consegue visualizar esse livro. Geralmente esse livro ele é feito para o atendimento à fiscalização da Secretaria de Fazenda do seu estado, onde as ocorrências de fiscalização, entre outros assuntos, vão estar nesse livro.
vou contar uma história para vocês aqui de um cliente nosso que atua no Espírito Santo e como vocês tiveram conhecimento da aula anterior sobre o crédito presumido, né, que é o Convênio 106 de 1996, que dá o direito ao crédito de 20% aí do ICMS na atividade de transporte. Tem um cliente aqui que a gente apanhou na consultoria do Espírito Santo, onde ele tinha a sua matriz estabelecida em São Paulo e a sua filial em Espírito Santo. E aí o que acontece? O Convênio 106, ele prevê que, uma vez que você opta pelo crédito presumido, ou seja, 20% de crédito sobre o ICMS debitado no seu conhecimento, você, uma vez que opta no estabelecimento matriz, você tem que se estender às filiais. E aí esse cliente, quando a gente entrou na consultoria, ele querendo se beneficiar dos créditos existentes lá no Espírito Santo, o que ele fez? Na matriz, em São Paulo, ele apropriava o crédito pelo crédito presumido. E em Espírito Santo, ele se apropriava na verdade, pelo confronto de débito e crédito através das notas fiscais de impostos de combustíveis e das distribuidoras. O fiscal do Espírito Santo, ao começar o processo de fiscalização, viu que ele estava no confronto de débito e crédito. E aí ele queria entender qual era a forma de apuração de crédito do ICMS na sua atividade. E aí, sabe o que o fiscal do Espírito Santo fez? Solicitou o livro de ocorrência do estabelecimento matriz. E no livro de ocorrência do estabelecimento matriz estava constando que ele estava apurando o crédito pelo crédito presumido. O que aconteceu? O fiscal do Espírito Santo autuou a empresa e glosou todos os créditos dele, porque em Espírito Santo ele tinha mais benefícios apurando pelo confronto de débito e crédito. É nesse livro aqui de ocorrência que vai ficar registrado a forma de apuração de crédito da sua operação, da sua transportadora. Aí a gente tem um documento também, a gente já está falando de documentário fiscal aqui, a gente fala do livro de ocorrência, que é bem relevante, poucas pessoas desconhecem isso. E esse livro de ocorrência, esse livro de ocorrência, ele pode ser eletrônico ou pode ser físico, né? A gente tem o sistema SPED de escrituração fiscal que tem tornado esse livro totalmente digital. E aí tem outro documento, né, que também é um documento válido, ele não é um documento eletrônico, ou seja, não tem um arquivo XML, mas é a ordem de coleta, né, utilizada somente para a coleta de mercadoria até o pátio da transportadora. É o momento em que você vai lá, coleta aquele produto, vem para a transportadora, você condiciona ele no seu caminhão ou agrega várias cargas se for fracionado, depois despassa o seu caminhão com um CTE. Esse transporte da coleta até a transportadora, ele pode ser acobertado por esse documento, que não é um documento eletrônico, chamado ordem de coleta. Ele é um documento válido. Então, às vezes, numa barreira fiscal ou qualquer agente que está fiscalizando, ele pode te pedir também essa questão da ordem de coleta, para que você não possa ficar aí à mercê da autoridade que está te cobrando esse documento. Mas é um documento válido, ele também não é um documento eletrônico, ele pode ser impresso em talão, a maioria das empresas acabam fazendo isso via sistema, mas ele também é um documento válido pertinente à atividade de transporte. Então aqui, né, com relação aos documentos, né, fiscais que são, na verdade, manuais, que ainda não são eletrônicos, a gente tem um livro de ocorrência, tem a ordem de coleta, a nota fiscal é modelo 01, né, que já acabou assim, se findando. Poucas pessoas utilizam isso, porque hoje nós temos só totalmente a nota fiscal eletrônica. Isso aqui acaba não existindo mais e aí acaba a gente tendo que emitir uma nota avulsa direto na Secretaria de Fazenda. E a gente tem aqui um documento na operação chamado GNRE, Guia Nacional de Recolhimento Estadual. Algumas pessoas desconhecem isso. Para quem está vivendo o mundo aí da logística agora, está iniciando esse processo, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, mas esses são os documentos fiscais. Eu quero dar uma sugestão para você ficar até o final deste vídeo. Por quê? Porque hoje eu vou apresentar um documento novo chamado DTE. É um documento que está surgindo na atividade de transporte, ainda não iniciou o processo de implantação, mas no final desse vídeo eu vou falar
sobre o DTE, porque isso é novidade. Então assista esse vídeo até o final, essa aula. E se você não se inscreveu ainda na semana do ICMS, vai lá, clica no link aqui abaixo da descrição e faça aí a sua inscrição. A GNRE, na verdade, ele é um documento utilizado para o recolhimento de ICMS em unidade federativa diferente da sua. Ou seja, é quando você tem que pagar o ICMS de forma antecipada. Se a sua transportadora está em São Paulo e ela vai iniciar um transporte lá no Maranhão, ela vai ter que emitir a Guia Nacional de Recolhimento Estadual para pagar o ICMS ao Estado do Maranhão, porque a legislação prevê que é onde se inicia a prestação do serviço, é onde o ICMS deverá ser recolhido. E aí você tem que entrar no portal da Secretaria de Fazenda daquele estado ou a guia pode ser de forma nacional para que você possa efetuar o pagamento. Aí eu vou dar uma dica para você de conhecimento operacional e prático. Alguns transportadores, por desconhecer a legislação de cada estado, a gente tem aqui a relação de todos os estados que tem um convênio um convênio com FAS que estabeleceu, na verdade, essa guia GNRE, mas existem alguns estados que eles querem o recolhimento em guia própria. Por exemplo, o estado do Rio, você tem que entrar aqui na Secretaria de Fazenda do estado do Rio de Janeiro e emitir essa GNRE. E o porquê que é bom, na verdade, a galera que está na parte operacional, na parte lá da logística e na própria Secretaria de Fazenda emitir? É porque por muitas vezes, quando o agente fiscal está lá na barreira, encontra você sem uma guia de ICMS e aí, por exemplo, manda você recolher e aí você vai para uma guia genérica, que é um portal genérico, essa guia ela compensa o pagamento em até 2 dias ou 3 dias. Então o seu caminhão pode ficar preso na barreira fiscal porque você pagou pela uma guia genérica. O ideal é que a gente vá lá na Secretaria de Fazenda daquele estado onde você está operando e pague pela própria Secretaria de Fazenda, porque aí o pagamento ele compensa mais rápido e aí o seu caminhão pode ser liberado o quanto antes. A gente tem um caso do nosso cliente aqui que ficou parado na barreira fiscal lá de Goiás, por não recolher o GNRE, e o agente foi e cobrou. Só que ele, como pagou na guia genérica, o fiscal diz assim, só vou liberar o caminhão depois que o pagamento estiver compensado. Então essa dica, na hora que você emitir esse documento, vai na secretaria, na própria Secretaria de Fazenda daquele estado, emite essa guia para que você tenha nenhum percalço aí com o seu caminhão parado na barreira fiscal. Essa é a dica para você. Tá aí, essa aí é a guia aí, a gente está vendo aqui. Essa é uma guia genérica, onde você vai colocar as informações complementares. A sugestão que eu dou aqui nas informações complementares é você colocar o número do CTE, a placa do veículo e também colocar a memória de cálculo que garante, na verdade, o crédito do ICMS, conforme você aprendeu na última aula e você recebeu uma nota técnica só sobre a GNRE. Se você deseja essa nota técnica, você tem que fazer a inscrição aqui para você entrar no nosso grupo exclusivo e aí você vai ter acesso a essa nota técnica. Algumas informações que a gente deve ter cautela nesse preenchimento aqui dessa GNRE. Aí o vencimento, e aí a gente tem a unidade favorecida, o código da receita. Isso tudo está lá na nossa nota técnica lá, vai lá e acesse. Aí eu falo sobre o campo de informações complementares, Falei sobre o crédito de ICMS que tem que estar lá na própria Guia Nacional de Recolhimento, Isso aqui foi falado na aula anterior. E você se apropria do crédito de 20% se você estiver no crédito presumido, no crédito outorgado. Então, em suma, a gente tem esses documentos aqui fiscais, livro de ocorrência, ordem de coleta, nota fiscal modelo 1, GNRE, a nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica, o CTE e o manifesto. E no final aqui, nem coloquei, porque ainda está em fase de implantação, vou falar no final do vídeo. É um documento chamado DTE. Talvez você está assistindo esse vídeo, atua no transporte, nunca ouviu falar, não sabe, mas você precisa ficar antenado, porque nós teremos em breve algumas mudanças. A nota fiscal eletrônica é aquela que substituiu a nota 1, ela
gerada de meio eletrônico, ou seja, ela é o arquivo XML. Entretanto, a gente precisa disponibilizar ao motorista o DANF, né, que vai acompanhar, na verdade, a representação gráfica desse XML. E aí a gente tem o modelo de nota fiscal de serviço, né? É um modelo padrão aí do sistema SPED. E aí a gente tem algumas questões, né, sobre o ISS a ser tratado. A gente tem isso aqui formatado no nosso curso de forma detalhada de como preencher para a gente evitar ações fiscais, como fazer a nota fiscal de serviço de forma correta, quando acontece a retenção, quando não ocorre a retenção, como eu faço para recolher esse ISS retido. Então, isso tudo a gente tem no nosso treinamento aí. E aí a gente tem agora um camarada chamado DTE que tem provocado aí algumas discussões, né, no transporte rodoviário de cargas. Discussões que os transportadores, os autônomos acabam tendo uma guerra, ou os próprios agentes, né, que acaba fazendo essa interveniência do frete com o autônomo. Então existem algumas dúvidas. Grande parte dos transportadores estão achando que isso vai agregar, né, mais burocracia. O Ministério da Infraestrutura está afirmando que isso vai unificar a questão dos documentos, e muitas pessoas têm ligado para o nosso escritório, mandando mensagem no nosso WhatsApp, perguntando se isso vai ser mais um documento fiscal ou se vai unir os outros documentos da sua operação. Então o DTE está provocando ainda muitas discussões aí a nível nacional, e aí eu quero discutir com vocês alguns pontos que o Ministério da Infraestrutura está estabelecendo como algo positivo, como algo benéfico aqui para a questão da logística a nível nacional, a questão do DTE. O que seria o DTE? DTE é um novo documento fiscal eletrônico voltado para o transporte de cargas e passageiro, que promete unificar os documentos necessários para aprovação durante as operações de fiscalização. E aí, qual é a maior dúvida da galera? O DTE vai substituir o CTE e o manifesto? Já digo para você que não irá substituir. Por quê? A gente leu toda a nota técnica desse projeto e a gente precisa entender o sistema SPED de escrituração fiscal. Toda empresa ela tem que fazer a sua escrituração fiscal, ou seja, as notas de entrada e as notas de saídas. E aí tem uma legislação de cada estado que demanda o processo de escrituração fiscal. Então, no próprio projeto, na própria nota técnica, o Ministério da Infraestrutura deixa bem claro que o DTE não vai substituir o conhecimento de transporte eletrônico. Por quê? Porque o conhecimento de transporte eletrônico ele é um documento fiscal e ele precisa estar na escrita fiscal. Ele está no sistema SPED de escrituração fiscal. Como o DTE não vai atender os requisitos fiscais, ele está de fora, então não vai unificar. Para os transportadores, o CTE vai continuar sendo emitido e o manifesto eletrônico também vai continuar sendo emitido, beleza? Então essa é uma dúvida pertinente e eles vêm, né, na verdade, vendendo, né, um discurso político dizendo que vai unificar todos esses documentos. Entretanto, isso não vai acontecer, pelo menos nessa primeira fase, não tem previsão alguma para substituir. Então a gente precisa ficar antenado no que vai acontecer daqui para frente, mas o DTE ele é um documento, segundo o Ministério da Infraestrutura, totalmente eletrônico, né, baixado através de um aplicativo da própria Ministério da Infraestrutura, que ele vem com o intuito de unificar, reduzir prazos e filas, né, nos portos fiscais, nas zonas de portos, porque vai ser tudo através de sensores, né, com tecnologia 5G, com a finalidade de também trazer informações para o Ministério de Infraestrutura para a tomada de decisão e também fazer o mapeamento da onde o Ministério poderá empregar os esforços necessários para aumentar a eficiência logística
no nosso país. Então, a proposta seria unificar todos eles, mas isso não vai acontecer. Então, para o transportador, na prática, ele vai emitir mais um documento e mais um controle. É mais um custo, porque vai ter que contratar, na verdade, os sistemas, né? Os sistemas vão ter que se adequar a essa realidade e a empresa vai ter que pagar por esses custos, né? E aí você vai ter mais um controle sobre a abertura do DTE, o fechamento do DTE, o cancelamento do DTE. Então vai ser, pelo menos nessa fase inicial, mais uma burocracia a ser imposta aos transportadores, né? A grande questão ali é que os autônomos eles têm reclamado junto ao governo federal sobre essa interveniência ou sobre essa carta frete, ou seja, sobre o deságio que eles têm sobre o transporte rodoviário, né? A gente fez um vídeo aqui para o nosso canal falando do DTE e em alguns comentários aqui a gente percebe que alguns autônomos afirmam que o transportador fica com 60% do frete. E eu acredito que isso não seja a realidade, né? Efetiva, até porque o transportador precisa contratar gente para emissão de documento fiscal, precisa atender a legislação estadual, precisa atender a legislação municipal e precisa também atender a legislação federal com alguns quesitos ou com documentos, na verdade, de ambientais e etc, uma série de documentos que pertinente à atividade de transporte. Então esse documento ele vem com essa característica, a proposta seria unificar. Entretanto, a gente, nesse primeiro momento, não está vendo isso. Mas a gente vai ver aqui que o governo diz que seriam ganhos, na verdade, para a transportadora de frota, né? Ele diz o seguinte, seria a redução na carga burocrática e redução de diversos documentos federais. Nessa primeira fase, não vejo assim tanta redução, porque ainda você vai continuar emitindo todos os documentos relativos a outros órgãos. Na fase posterior, depois a gente vai falar do processo de implantação, eu acredito que a gente tem uma redução sim, à medida que isso vai estar tudo através de um aplicativo na mão do motorista. Redução de paradas, né? Isso aí também eu acho que eu vejo como um ponto bem positivo, uma vez que você está no processo de barreira fiscal ou em zona portuária, a fiscalização vai ser tudo através dos sensores. E aí você tem todo o roteiro da sua viagem, porque o DTE vai pegar informações do manifesto do CTE e com essas informações ele vê se a operação está toda coerente, certa. E aí não precisa de um agente para parar o caminhão, verificar toda a documentação. Eu acredito que isso possa melhorar no processo de infraestrutura logística de verdade nas operações logísticas. E com a redução de paradas a gente tem mais efetividade, menos ociosidade do veículo parado nas estradas. Uma coisa que também é positiva demais é que com a implantação do DTE a gente vai acabar com a figura do CIOT. Então o CIOT desaparece porque o DTE também vem com a perspectiva de colocar a implantação de pagamentos através de sistemas bancários, de bancos digitais, via Pix ao autônomo, né? Então isso também acaba. Também teremos a alternativa de mercado para pagamento de frete, que é o que eu estou falando dos bancos aqui. Ele também diz que a inserção de mercado de geração de DTE, as transportadoras poderá oferecer, significa que as transportadoras vão ser emitentes do DTE, por isso ela pode ter uma inserção no mercado. Serviço de geração a seus clientes, ciclo de vida do DTE, então esse é acompanhamento. Melhor gestão da estadia, talvez isso aqui também seja um fato positivo, né? O controle das estadias. Muitos transportadores têm dificuldade de efetuar a cobrança das estadias porque tem que comprovar que ficou 5 dias para descarregar um caminhão, 10 dias para descarregar o caminhão. E aí como é que cobra, né? E aí você tem que ter a rastreabilidade dessas horas, ou seja, o tempo em espera. Então, para o transportador, ele afirma que isso também pode ser bem coerente, porque no próprio documento, no próprio DTE, você vai ter lá o momento da chegada no local da descarga e o tempo de espera, o tempo de descarga ali. Então você vai ter mais efetividade na cobrança da estadia. Vale pedágio antecipado, né? Esse aqui é um dos pontos que existe uma legislação federal. Para você que não conhece de parte de operação logística, você que é da parte contábil fiscal, que não tem conhecimento da operação logística, tem uma legislação federal que prevê que o embarcador
ele precisa disponibilizar o valor do pedágio antes da prestação de serviço. Aqui é uma legislação que a gente vê na prática que não tem muita efetividade, né? Aqui na nossa base de clientes aqui, que gira em torno de 200 clientes mensal, a gente percebe aqui que boa parte dos embarcadores não dão o pedágio antecipado. Então, se isso acontecer e implicar multa sobre os embarcadores, talvez para os transportadores é algo muito benéfico. Ó, para você que trabalha na parte fiscal, contábil e você que é advogado, isso aqui é muito relevante. Por quê? Porque a gente deixa de colocar o valor do vale-pedágio no conhecimento e aí a gente não tem majoração do ICMS sobre o valor do pedágio. E o melhor de tudo, isso vai ter impacto até na contribuição social e vai ter impacto também ali na contribuição social, imposto de renda, PIS e COFINS. Beleza? E aí ele diz que teremos um melhor planejamento das informações confiáveis. Esse aqui é o que o governo afirma a ser ganho para os transportadores de frota. E qual seria o ganho para o autônomo, né? Na verdade, né, o grande conceito desse projeto ele foi feito norteando, na verdade, o transporte rodoviário de cargas, porque 70% de toda a mercadoria hoje que transita no nosso país é através do rodoviário. Os autônomos, eles na verdade têm uma perspectiva de que eles vão aumentar os seus ganhos e vão eliminar a perda com a interveniência, né? Então, ó, eliminação de obrigação de portar documentos não fiscais em papel, não, essa é uma perspectiva do DTE. E aqui eu tenho uma observação, né? Muitos transportadores acabam perguntando se eles vão deixar de colocar o CTE, né, o DACT na cabine do motorista ali. Eu acredito que isso não vai acontecer. O próprio caminhoneiro talvez vai ter que caminhar com o DACT. Por quê? Porque existe a legislação de cada estado que prevê que dentro do veículo vai ter que ter o DACT presente, o ADANF presente. Mas se isso acontecer aqui, de o DTE substituir os DACT, os DANFs na mão do motorista, esse aqui é um ponto positivo. Uma vez que quando nós estamos na operação, lá quem está na parte operacional, aos analistas, né, de logística, que emite o conhecimento de transporte, que emite o manifesto e que por muitas vezes tem que enviar isso para um imposto imprimir, entregar na mão do motorista. Isso aí facilita e muito a vida da galera que está na parte operacional. Se isso for verdade, isso vai ser bom para a gente. Outra coisa é o combate, né, informatizado ao uso da carta frete, né? Não sei se vocês têm conhecimento sobre a carta frete, mas a carta frete é quando o autônomo ele ganha uma carta frete com o valor do frete e ele acaba trocando no posto ou com um agente com um deságio ali de 30%, 40%. Então essa é uma perspectiva. Mas, meu ponto de vista, o governo não está preocupado nos autônomos. O governo está preocupado em arrecadar, na verdade, INSS, imposto de renda, sobre o frete pago. E com o conhecimento de mercado, com muita profundidade, eu afirmo a vocês que a maioria dos transportadores autônomos não querem pagar INSS e imposto de renda. E aí, só aqui na nossa cartela de cliente, a gente vê os abusos e eles até se recusam a fazer o frete. E aí eu tenho certeza que através do pagamento aqui via esses bancos digitais, o governo federal vai aumentar a sua arrecadação e ele vai pegar parte aí dos autônomos. Esse é o meu ponto de vista também. Alternativa de forma de pagamento, aqui são os bancos digitais, antecipação, né, de parcela de frete, está até errado aqui no slide, é parcela do frete via Pix. Depois a gente vai ajeitar isso aqui. Menos parada na fiscalização, isso também vai ser um ponto bom. Simplificação e automatização, né, do Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas. Comprovação do vale-pedágio, né, via DTE, isso é um fato importante. Às vezes a maioria dos embarcadores, os transportadores não dão o pedágio antecipado, isso vai ser um ponto positivo para os autônomos. Meio para comprovação de renda junto aos bancos, é aqui que o governo quer pegar a renda desses caras, que eles acabam não sonegando.
meio de crédito para, na verdade, antecipar recebíveis, renegociar. E aí são os bancos digitais, né? São as startups que vão entrar aí oferecendo crédito para o autônomo, para compra de caminhão, para compra de pneu, uma série de outras coisas. Meio para comprovação da qualidade dos serviços prestados, e aí também tem isso. E aí o governo federal tem incentivado as cooperativas, né? E maior segurança aí nas estradas. Até botamos aqui 2 vezes aqui, ó, cooperativismo. E aí quais são os ganhos para os embarcadores, né? Porque a gente tem os 3 agentes, transportador, a gente tem o autônomo e a gente tem os embarcadores. E aí a proposta do governo para os embarcadores é o seguinte: redução de gastos com emissão de documentos e menos burocracia. E isso é o que eles estão afirmando. Redução de paradas, isso é um ganho para todo mundo. Melhor planejamento, segurança, né? Monitoramento do transporte a longo trajeto, desde a sua origem até o destino. E uma possível redução de seguros. Por quê? Com o Ministério da Infraestrutura, tendo um conhecimento onde acontecem as principais malhas logísticas do país, o que ele vai investir? Ele vai investir em impostos de parada com infraestrutura para esse autônomo parar. E com isso aumenta a segurança. Se aumenta a segurança, o valor do seguro ele diminui. Então, para os embarcadores tem isso. Mais oferta de serviços digitais a partir do contrato com geradores e emissores de embarcadores, que podem ser geradores também do DTE. E aqui eu tenho um ponto relevante a te falar. Existe uma grande possibilidade, uma grande briga, principalmente dos transportadores em relação aos embarcadores, é que com o DTE existe uma possibilidade do embarcador, na verdade, fazer a ponte direta com o autônomo. E aí os embarcadores eles podem se beneficiar dessa estratégia do governo federal. Por quê? Se o embarcador contrata direto ao autônomo e ele emite o DTE, ele vai conseguir reduzir o seu valor de frete. Por quê? Porque se eu tenho uma transportadora que faz a interveniência com o autônomo e essa transportadora ainda consegue ter um resultado, esse embarcador pode ter acesso ao autônomo, ele elimina uma fase do processo. E o embarcador, ele olha sempre com o transportador na medida de achatar, na medida de reduzir o custo de frete nele. E aí existe uma grande possibilidade de achatar cada vez mais o valor do frete, se o embarcador fizer a ponte direto com o autônomo. Então, esse é um ponto de alerta a todos os transportadores do Brasil. Temos que ficar antenados, porque se isso acontecer, grande parte dos grandes transportadores vão, na verdade, se definhar, empresas vão fechar, se esse embarcador fizer a ponte direto com os autônomos. Então, o DTE vem com essa perspectiva e aí ele tem as suas fases de implementação. Se você ainda não leu a respeito, se você está tendo conhecimento agora desse novo documento, quero passar para você aqui as fases de implantação do DTE. A gente tem a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda, né? A primeira onda já começa a partir de 2021, né? 2022, já temos uma medida provisória falando sobre o DTE, que é onde os documentos do Ministério da Infraestrutura, mais vinculado ao CIOT e os registros aí, né, Nacional do Transporte de Cargas. Primeira fase começa com o transporte de granéis, pagamentos via Pix, Rede Canal Verde Brasil, operação no aplicativo do Ministério da Infraestrutura, e aí eles estão na fase de leilão e concessão. Isso vai acontecer aqui, ó, entre 2021 e 2022, essa é a primeira fase, né? A segunda fase, de 2022 a 2023, que tem, na verdade, assim, um desejo de unificar, né, o DTE com os órgãos federais, MAPA, Anvisa, IBAMA, todos os órgãos de cunho federais, unificando isso dentro do DTE. Transporte geral entra aqui, ó, em via de regra. Pagamento desse frete aí agora passa a ser via Pix, e aí muitos bancos digitais vão navegar aí nessa captação de cliente, Rede Canal Verde, mais concessionárias, operação concessionária e gestão do Ministério da Infraestrutura. E a partir de 2024, janela única, todos os documentos estaduais e municipais o governo federal pretende unificar. Aí, talvez seja em 2024 a gente deixe de emitir o CTE e o manifesto. Se isso acontecer, isso vai ser menos burocracia de verdade para a vida do transportador.
mas a gente precisa entender que existem competências, né? Então, assim, compete aos estados fazer a sua legislação, principalmente sobre o ICMS, e aos municípios e o ISS. E todo o transporte rodoviário de carga, tanto de transporte próprio como transporte contratado, vai ter que ter a emissão desse DTE. Se isso acontecer, da unificação estadual e municipal, que ao meu ponto eu acho um pouco complicado se ocorrer uma quebra de sigilo fiscal do governo do estado municipal para o governo federal. E tem um dado bem interessante aqui, como essas informações chegarão ao autônomo, né? Então, a grande parte dos transportadores também estão preocupados porque, uma vez que você é responsável pelo frete e faz a subcontratação do autônomo, possa ser que o DTE dê informação do contrato de frete a esse autônomo. Então o autônomo vai ficar sabendo o quanto o transportador está ganhando naquela operação e qual é a vantagem dele. Então, assim, existem algumas informações que são quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, que isso vai dar muita discussão e pano para a manga aí até 2024. Agora, o nosso desejo é simplificar os processos. Se isso ocorrer de verdade, isso melhora a nossa vida, porque a gente passa a controlar um único documento fiscal e aí a gente ganha realmente não só de diminuição de parada na estrada, mas também internamente em processos internos, onde deixa todo o processo de forma eletrônica. Mas em suma, está aí as três fases, né, as três ondas, e isso aqui já é uma realidade. A primeira onda já foi, a medida provisória já tá acontecendo. Logo agora, em 2022, começa a implantação do transporte de anéis, depois 2022 para 2023, transporte de carga em geral, e a gente precisa ficar antenado concernente a esse DTE. Então, aqui na nossa semana de operação logística, esses são os principais documentos fiscais da sua operação, né? Eu quero te fazer uma chamada para amanhã, para a nossa live de amanhã, onde nós vamos fazer um resumo e tirar todas as dúvidas. Amanhã eu vou trazer aqui um caso prático para você de como a gente reduziu carga tributária. Eu vou entregar esse conteúdo com alguns cases aqui, e se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum case aí na sua empresa, uma dúvida, uma autuação, um auto de infração e quiser mandar para a gente está aqui com o nosso WhatsApp. Basta você mandar a sua dúvida que amanhã a gente vai responder ao vivo a sua dúvida. Então, eu gostaria que você aí colocasse a sua dúvida aqui nesse vídeo, pode escrever aí, se você sentir à vontade, pode falar pelo WhatsApp, nós não vamos divulgar o nome da sua empresa, quem você é, a gente só vai pegar o caso prático e nós vamos apresentar amanhã e tirar as dúvidas online. Então, a nossa live amanhã é às 20 horas, então clique aqui no link e faça a sua inscrição, entra num grupo exclusivo e aí através do nosso WhatsApp você pode tirar a sua dúvida e escrever para a gente aquilo que você precisa aplicar aí na sua empresa. Não deixe, amanhã vai ser o dia em que a gente vai fazer um resumo e eu vou entregar para você aqui 2 cases práticos de como eu reduzi através de auditorias, consultorias, o ponto-chave para você identificar os gargalos da sua empresa, desde a parte operacional, a parte contábil e a parte fiscal. Importante a nossa interação, porque a sua dúvida pode ser a dúvida dos demais alunos que estão participando dessa semana. Então, vamos interagir, porque a gente acaba compartilhando conhecimento e esse é o nosso objetivo. O objetivo da GR é contribuir para o sucesso dos nossos clientes. Então, você não pode perder, amanhã às 20 horas, a gente vai tirar dúvidas ao vivo e juntamente com você, a gente vai apresentar alguns cases aqui de sucesso no nosso escritório. Então, até amanhã às 20 horas. Um forte abraço.